Olá, amigos e irmãos, como vocês estão? Então, olha, vamos conversar um pouco. Sempre nós ouvimos falar pela palavra de Deus que Deus fará um acerto com os seres humanos, tá? Com a raça humana. Deus fará um acerto com a raça humana. E esse dia vai chegar. Menos dias ou mais dias vai chegar. Deus não disse o dia certo para que o ser humano não usasse também de esperteza, né? Sim ou não? O ser humano sempre gosta de arrumar um jeitinho para tudo. Lembra lá do Éden? Quando Adão e Eva... Perdão, tô gripado. Quando Adão e Eva eles pecaram, desobedecendo uma ordem divina, olha só o que o ser humano faz. Deus chega para Adão e fala assim: Adão, o que você arrumou, rapaz? Aí Adão fala assim: olha, foi a mulher que o Senhor me deu. Aí já transferiu a culpa para a mulher. Quando Deus vai conversar com a mulher fala assim: a serpente me enganou. A serpente não tinha para onde ir mais. Finalizou nela ali. Então, o ser humano sempre procura transferir sua culpa para o outro. Certo? Isso é outra parte da história. Você está me vendo arrumado assim? É porque já estou pronto para ir para o culto. Falta cerca de 30 minutos para o culto. Enquanto isso, nós vamos conversando, né? Olha só, se Deus, né? Se não, Deus vai vir trazer juízo a essa terra um dia. Ninguém gosta de ouvir essas palavras porque elas acabam fazendo com que o nosso íntimo se contrai e começamos a refletir internamente. Poxa vida, será que eu estou bom? Será que vai dar certo? Será que eu estou preparado? Fica aquela pergunta interna, não é verdade? Mas nós precisamos ajustar algumas coisas, porque os seres humanos, principalmente os cristãos, estão vivendo, muitos estão achando que a vida é só festa, e não é. A vida é coisa séria. É igual nós estamos vendo aí, né? De um lado, há poucos dias nós estamos próximo das eleições. Um lado acha que tudo é só festa, o outro quer tratar com seriedade a coisa, porque senão a casa cai. Então, há seres humanos que eles pensam que tudo na vida é festa, e isso uma hora dá ruim. Veja bem, para os servos de Deus aqui, o que a palavra de Deus diz no capítulo 3 do livro de Tiago, apóstolo Tiago, ó. A sabedoria que vem do alto, capítulo 3, a partir do verso 13 em diante, diz assim: quem dentre vós é sábio e entendido, ou sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras de mansidão e sabedoria. Mas agora vem aqui o aperto, né? Na hora de apertar o cinto. Mas se tendes amarga inveja, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque aonde há inveja e espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra é perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Sem parcialidade, porque o parcial ele só vê um lado, o lado que lhe agrada, o outro não. Sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Olha, já dá para você ter aqui um raio-x de que Deus não vai aceitar, né, que entremos no céu de qualquer maneira.
certo? Precisamos acertar as nossas contas com alguém. Precisamos resolver quantas pessoas estão vivendo com situações mal resolvidas. É verdade? Sim ou não? Quantos que estão brigados, divididos, quantos que têm traído um ao outro, quantos que têm estão enganando um ao outro, quantos que estão mentindo um para o outro, quantos? Quantas famílias estão destroçadas, quantos jovens estão se perdendo. Por que que a sociedade está nesse caos? Porque aqueles que devem ter juízo não estão pensando com juízo. Se nós vivermos neste mundo e não tivermos cuidado, até com a gente mesmo, nós seremos enganados até pelo nosso próprio pensamento. Então é interessante, eu aceitei a Cristo como Salvador. É apenas uma conversa. Aceitei a Cristo como Salvador. Quero ir para o céu. Tá, como é que eu estou para ir para o céu? Capítulo 24 de Mateus, lá tem um relato, né? Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No capítulo 7 de Mateus, Jesus também dá uma outra receita, que não são somente as obras que nos vão garantir salvação. Há muitas pessoas fazendo, mas não estão sendo sinceros para com Deus. Estão fazendo, estão produzindo, certo? Alguns vão chegar para Jesus e vão dizer, mas em teu nome nós não profetizamos? Não expulsamos demônios? Não fizemos maravilha? Jesus vai falar assim, ó, eu nunca vos conheci. Você consegue compreender a gravidade? O apóstolo Tiago ele diz que a gente não deve, né? E o próprio apóstolo Lucas também fala que aquele que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais responsabilidade. Você está vendo na sociedade várias linhas de segmento quanto à palavra de Deus. Quantas discussões são necessárias? São, mas estão levando a gente para onde? Se a pregação que Deus mandou a gente pregar não nos levar a Deus, algo está errado. Porque se Deus ele me chamou para um propósito e não há transformação em mim para que a presença dele esteja em mim, eu não fui transformado. Numa relação entre Deus e o homem, o ser humano, homem e mulher, numa relação entre Deus e os seres humanos, se prevalecer somente a vontade do ser humano, aonde está a vontade de Deus então? Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu não estou falando como se eu fosse o dono da verdade, eu estou dizendo que precisamos olhar mais para Deus. Eu estou falando para os crentes, não é verdade? Quantas coisas estão surgindo no meio dos cristãos? Quantas ideias? Quantas coisas que estão se envolvendo que não deveriam estar se envolvendo? Divisões, pessoas que não se falam, famílias que não se falam, casais que não se falam, amigos de longas datas que não se falam. Não é verdade? Mas daqui a pouco, o som do chamado, né, da trombeta vai soar. Como estaremos nós para poder receber aquele que nos chamou? Temos que tomar muito cuidado. Eu só estou dando um conselho, que precisamos olhar um pouco mais para Deus. Não como aquele que está na beira do balcão para nos atender a hora que queremos. Muitos têm tratado Deus como atendente de balcão. Não é verdade? Deus nunca precisou, viu? Que se fizesse fogo artificial, que se fizesse fumaça artificial, ele nunca precisou disso. Ele mesmo é toda essa glória. Então, o que eu quero dizer para os meus irmãos e amigos, viu?
que nós temos que sair da linha daquela linha sistemática em que nós apontamos o dedo para o outro sem olhar para nós. Né? Outra coisa que eu quero dizer também importante em relação à palavra, aquele que joga a rede, né, não julga o peixe, certo? A Bíblia diz que o reino dos céus é como uma grande rede lançada ao mar. Ela é lançada. O que Jesus está falando? Que nós devemos lançar a palavra para resgatar os perdidos, não importa quem. Se ele é negro, se ele é branco, se ele é de outra etnia, se ele é pobre, se ele é rico, não importa. Jesus nos delegou dizendo disse para os apóstolos que estavam lá, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele não disse, ide por todo mundo pregar o evangelho apenas a um grupo de pessoas, a um grupo seleto de pessoas. Não disse isso. Ele disse para pregar a toda criatura. Não é verdade? Então aquele que lança a rede não deve julgar o peixe. Jesus disse que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que os pescadores depois de lançar a rede, arrastam o peixe para a praia e separa os bons dos ruins. Porque nem todos que serão pegos na rede do evangelho vão estar prontos para a salvação. É isso que Jesus falou. Lance a rede, traga para a praia. E esse processo, ele é demorado, ele não é tão fácil assim. Ele vai durar, falando de modo simbólico, o lançar a rede para nós, servos de Deus, é lançar até o fim dos tempos, até Jesus voltar, aonde será separado os maus dos bons. Enquanto estivermos aqui, nós não temos que julgar o peixe que nós vamos pegar lá no mar. Pode ser uma pessoa que está viciada em droga, pode ser uma pessoa que está inclinada à prostituição, a outros tipos de prática. Jesus mandou pregar o evangelho para todos. E se realmente nós somos servos de Deus fiéis, temos que acreditar que esse Cristo que pregamos, o nosso Cristo, há de transformar aquela pessoa que será resgatada. Compreendeu? Então o evangelho do reino é esse. Então os crentes, pare de brigar, pare de fofoca, pare de se envolver com coisas que não te levam a nada. Se incline a fazer a obra que Deus te mandou. Dia de culto, você está em casa olhando a TV, o teu irmão vai para a oração, tu fica em casa batendo papo, jogando conversa fora com o vizinho. E depois, no dia que vai no culto, vai para o culto reparar os outros e ficar reclamando. Deus não te chamou para isso. Quando tu entrar dentro da igreja, o espaço é de Deus. Dê o teu culto a Deus. Deixa Deus tocar na tua vida e tu vai sentir aquilo que Jesus sentiu pelas almas. O que ele sentiu pelas almas, meu irmão? Ele sentiu grande compaixão. Diz a Bíblia que quando Jesus olhou aqueles homens perdidos, ele moveu-se de íntima compaixão. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, ele chorou ao ver o estado da cidade, porque ele estava de íntima compaixão por aquelas pessoas. Entenda bem, Deus usou os profetas, usou os reis, usou grandes homens para poder falar a tua palavra. Mas ele, por final, enviou o seu filho. Olha como que Deus é grandioso, é maravilhoso, com todo o poder que ele tem. Deus tem poder para poder aniquilar o planeta Terra. Mas ele é um Deus amoroso que ainda lança uma nova oportunidade para o ser humano. E você tem a oportunidade de se reestruturar diante de Deus, se redimir diante de Deus. Você que é um obreiro que está parado, apruma a tua vida, vai para o trabalho. Faça a obra de Deus, faça a obra que Deus te mandou. E eu tenho certeza que Deus mudará o quadro da tua vida. Jesus está voltando e nós precisamos estar preparados para isso. Viu? No livro de Apocalipse, só para fechar o que eu estou dizendo aqui, no livro de Apocalipse está dizendo
que lá vai estar o livro das obras. Só que tem um livro que ele é temido. Depois que lê o livro das obras e outros livros, tem o livro da vida. Faça de tudo para o teu nome estar no livro da vida, porque o das obras será o reconhecimento de muitos homens e mulheres que fizeram grandes obras aqui no mundo. Mas o livro da vida é o que fecha tudo. Se o nosso nome tiver ali, o meu nome, o teu nome tiver nesse livro, bendito seja o nome do Senhor. Então nós temos, enquanto Jesus não voltar, procuremos, ser cordiais um com o outro, perdoar um ao outro, amar um ao outro e amar o próximo, lançar a palavra para que ele receba a salvação de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. É apenas uma conversa.